E aí, galera, tudo beleza? Vou gravar esse vídeo aqui então para ajudar vocês a fazer a nossa atividade dessa semana de História do sétimo ano. A atividade nossa que vai abrir essa semana, então, ela vai ficar disponível para fazer do dia 17, que é a segunda-feira, até o dia 27, que é uma quinta-feira, beleza? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês, aí eu vou mostrando lá o formulário para vocês e a gente vai resolvendo junto lá a atividade, demorou? Então, bora lá. A atividade que vocês vão fazer essa semana é essa aqui, vai do dia 17 ao dia 27. É a nona atividade nossa desse ano, né? A segunda do segundo bimestre. E vai falar um pouquinho sobre o Egito Antigo, né? Então, o que vocês vão fazer, né? Primeira coisa, vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui, que vai estar lá no formulário. Além do vídeo, no formulário também tem o texto, que eu sempre coloco lá para dar uma ajudada, e também sempre tem uma ou outra imagem lá para ajudar vocês a fazer as atividades, né? Aí vocês vão responder as perguntas, tranquilinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, precisar perguntar alguma coisa para mim, ficou com dúvida em alguma questão, ó, pode me chamar nesse número de WhatsApp aqui, o 19 996 35 4705. Pode me chamar nesse número aqui. E também, se não quiser chamar no WhatsApp, tem a opção de entrar no plantão de dúvidas que a escola faz, né? Então, toda quarta-feira, à 1 da tarde, eu estou no plantão de dúvidas através do Google Meet. Então, vocês acessam lá o Google Meet, colocam esse código aqui, né? E aí eu vou estar lá também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. E também não deixar de acompanhar a aula lá no Centro de Mídias e realizar a atividade do Centro de Mídias, beleza? A habilidade que a gente vai usar para fazer essa atividade, né? É a habilidade número 7B do sexto ano do ensino fundamental, então a habilidade retomada também, né? É reconhecer a importância da tradição oral, cultura material e escrita para a transmissão de memória e do conhecimento em diferentes sociedades antigas, da África, da Ásia e das Américas. No caso, essa atividade aqui, sendo de Egito Antigo, né? Então a gente vai pegar primeiro essa parte das sociedades antigas da África, ok? Bom, então, descendo aqui, além do vídeo, a primeira coisa que vocês vão ter é esse textinho que eu coloco aqui sobre Egito, né? Então, vamos dar uma olhada. O Egito Antigo foi formado a partir da mistura de diversos povos que se organizavam em pequenas sociedades. Estes funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Então, o Egito Antigo, antes dele ser uma coisa só, né? Ele era um lugar com vários povos diferentes, né? Que eram independentes. Cada um tinha o seu rei, cada um tinha o seu território, né? Não era uma coisa só junta, né? Aí, o que aconteceu? Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, essas comunidades se uniram formando dois reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito. E, posteriormente, um pouco mais para frente, 300 anos depois, os dois reinos foram unificados por Menes, que tornou-se o primeiro faraó, ou seja, o rei, né? Então, antigamente, lá no Egito, eram vários povos diferentes, cada um tinha um rei, cada um tinha um território, né? Aí os caras foram percebendo que se eles se unissem, se eles se juntassem no bagulho só, eles tinham muito mais chance de conseguir as coisas, né? De conquistar os outros, de ter mais riqueza, né? Enfim, ter uma vida melhor. Aí, primeiro, eles vão se juntando, aí vai formar dois reinos, né? Que é o Baixo Egito e o Alto Egito. Vamos até ver se eu acho uma imagem aqui. Egito antes da unificação. Para vocês poderem ver no mapa. Então, era assim, ó. Essa parte aqui mais em cima era Baixo Egito, né? E a parte aqui mais para baixo era o Alto Egito. Então, eram dois lugares diferentes, né? Daí, esse cara aqui, que vai ser rei de um desses lugares, o Menes, né? Ele vai lá, vai convencer os caras, e aí tudo isso vai se unir e vai formar o Egito Antigo, né? Que aí vai passar a ser um povo só. E esse cara, por ter sido quem conseguiu, né, unir eles, ele vai ser o primeiro faraó. O faraó lá no Egito Antigo é igual o rei, né? O cara que manda em tudo, governa tudo, essas coisas. A antiga sociedade egípcia estava dividida em classes sociais e nela praticamente não havia mobilidade. O que é não havia mobilidade, né? Ou seja, tinha lá as classes sociais, então tinha os caras que eram ricos, tinha os caras que eram pobres, e se não tinha mobilidade, se o cara nascesse pobre, ele muito provavelmente ia se manter pobre a vida toda e morrer desse jeito. Do mesmo jeito que se o cara nascesse rico,
né, ele provavelmente também ia se manter rico a vida inteira, é muito difícil do cara ficar pobre. Hoje em dia tem mais mobilidade, né? Então, tipo, a pessoa mesmo nascendo pobre, às vezes ela consegue estudar, consegue ir obtendo as coisas dela lá e termina e pode ficar mais velho, né, com uma condição de vida da hora. Mas lá no Egito era muito mais difícil. Quem era pobre normalmente ia morrer pobre também, né? Aí aqui tem a imagem, né, de como que eram essas classes sociais. Então, no topo tem o faraó, que é o rei, é o bambambam, é o cara que manda no bagulho todo. Aí tem os nobres e os sacerdotes, né, que são os líderes da religião, são os caras que ficam ali perto do faraó. Tem os escribas, que eram os caras que trabalhavam no governo, ajudavam na administração, cobrar os impostos e tal. Os soldados, que era quem trabalhava no exército, né? Tinha os comerciantes, que eram quem vendiam alguma coisa, né? E aí tinha a galera mais pobre, né? Que eram os artesãos, os camponeses, que cuidavam das plantações e tal, e tinham os escravos, certo? Os escravos nessa época aqui normalmente era aquela galera que, por causa de uma guerra, alguma coisa assim, né, tinha ficado como prisioneira e eles eram escravos. Aqui está explicando isso aqui, então, né, no topo encontrava os faraó, depois vinham os sacerdotes, nobres, funcionários, e por baixo, né, tinham os camponeses e os escravos, principalmente. Aí, o que mais que é importante a gente saber de Egito Antigo, né? Escreveram documentos importantes sobre remédios e foram um dos primeiros povos a ter um sistema de escrita. Então, o Egito, dentro da época dele lá, que é uma época de 3.000 anos antes de Cristo, os caras eles já tinham vários avanços para a época deles, né? Então, eles já tinham um conhecimento de remédio, que planta que era bom para dor, como que funcionava um pouquinho, né, o corpo por dentro. E também foram um dos primeiros a ter um sistema de escrita. A escrita, no caso deles, o alfabeto deles, vamos dizer assim, né? Era esse aqui, era um sistema de símbolos, né? Uns desenhos, né? Que eles usavam para se comunicar. Desse jeito aqui que está na imagem, né? Então, eles usavam isso aqui para poder escrever as coisas, né? Então, são um dos primeiros povos a ter um sistema de escrita. O que mais? E também, uma das coisas que o Egito mais é conhecido, né? Pela construção das pirâmides, né? Que são aquelas construções imensas para a época. Né? Deve ter sido muito difícil de fazer, mas os caras conseguiram na época, né? E essas pirâmides, elas serviam como tumbas para esses faraós, né? Então, era um tipo túmulo, onde os caras ficavam lá depois que morriam, né? Esses caras que eram rei no Egito. E, por último aqui, a economia se baseava no Rio Nilo. Então, tinha um rio muito importante lá, né? E era esse rio que dava, que comandava o bagulho, vamos dizer assim, porque quando esse rio enchia, né, ele deixava o solo lá, solo úmido, bom para plantar, né? E aí, quando o rio baixava, em determinada época do ano, eles usavam aquela umidade que ficou ali perto do rio para plantar e de lá eles tiravam os alimentos deles, né? E também outros produtos que davam para eles trocar com outros povos, por outra coisa e tal. Certo? Aí depois que vocês lerem esse textinho aqui que eu acabei de explicar, e vocês vão vir aqui para as perguntas, vão colocar o nome completo de vocês, e aí vocês vão responder aqui, né? Como era organizado o Egito nos tempos mais antigos, né? Aí vai ver lá o que a gente comentou sobre isso. Vão ver também qual que é o nome do primeiro faraó, ou seja, o primeiro rei, o cara que juntou todos os territórios independentes que tinham lá até virar um só, como que ele chamava. Como que era a mobilidade social, que é isso que eu falei, da pessoa nascer pobre e conseguir ficar rica, né? Trabalhando e tal. Tem como fazer isso lá no Egito ou era muito difícil? Quem estava no topo da pirâmide social? Pirâmide social a gente viu que são as classes sociais, né? Então quem que era o zica da balada lá no Egito, né? O top, comandava tudo, né? Quem estava por cima. Aí os 5, aquelas pirâmides, né, que a gente viu aqui, foram construídas na época. Para que elas serviam, né? Por que os caras construíam aquelas coisas, né, na época? E o que era a base para a economia egípcia, né? O que era fundamental para eles conseguirem plantar e fazer as coisas deles lá na época, né? Então, vocês vão responder aí essas 6 perguntinhas, ok? Vocês têm até o dia 27 para fazer. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Não deixem de fazer a atividade. E até mais. Falou, galera.